Fala de escolhidos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos do episódio 57 de Digimon Adventure 2020, um episódio repleto de mistérios. Para você que adora teorias, este episódio está localizado no centro do campo das especulações. Olha que legal! Muitos mistérios foram revelados neste episódio, mas sem explicação. Quer ver um deles? Quem diria que aqueles Algomons que começaram os ataques no início da temporada, lá em 2020, estavam sendo coordenados por alguém? Peraí, vamos com calma nessa informação. A gente já esperava que aqueles Algomons estavam sendo manipulados, mas nós pensávamos que aqueles Algomons estavam amando do Devimon, não é isso? Ou quase isso, né? Mas na verdade não foi o que aconteceu. E aí a gente então simplesmente esqueceu todo aquele lance e seguiu com a história no plot do Millennium Mon. Só que agora, neste episódio que foi focado no Tai, e pasmem, foi um episódio muito bom, muito divertido, muito bem animado. E quando eu digo que foi divertido, eu digo que foi prazeroso de assistir. A trilha sonora funcionou muito bem. O Tai e o Agumon, sabe, eles funcionaram exatamente como uma unidade. Principalmente o Agumon. Méritos do episódio vão para o Agumon, porque foi muito bem trabalhado, muito legal e eu gostei demais. E não é porque eu sou fanboy do Tai que eu tô falando isso, não. É porque realmente o episódio foi bom e vocês sabem que eu não passo pano em episódio nenhum. Mas eu tenho uma pequena teoria que eu gostaria que se realizasse e eu vou falar isso mais pra frente. Então pra você não perder nada, fica aí porque a gente já vai falar, né? Mas se essa é a primeira vez que está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Martelo de Guerra, e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu tô assistindo. Eu acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve, porque isso é muito importante e me motiva, é claro, a continuar produzindo conteúdos aqui pro YouTube. Vai lá, velho, é de graça, é só clicar aqui em se inscrever e tá morta a cobra, como diz um amigo meu. Mas, velho, vamos lá. Aqui no canal a gente tem uma tradição de que sempre que vai falar sobre Digimon, a gente toma uma bebidinha, um suco, um chá, um achocolatado para lembrar da nossa infância. Então não perde tempo, velho, corre na cozinha, pega a sua bebida e volta porque a gente já vai começar a falar sobre o episódio 57 de Digimon Adventure 2020. O episódio dessa semana começou de uma forma muito leve. Joy, TK e Kari estão lá nas fontes termais que agora levam o nome de Fontes Termais Joy Kido. Muito legal, os Digimons estão curtindo bastante e a Kari fala pro Tai que eles vão seguir o rumo deles, mas quando ela conseguir tirar a Tailmon de dentro das fontes termais, porque a Tailmon adorou as fontes termais. E eu me diverti bastante nesse momento. O episódio começou bem leve e eu pensei, ué, vai começar leve assim? Beleza, vamos ver para onde esse episódio vai nos levar. Após esse pequeno diálogo do Tai se informando como está a sua irmã, muito legal o anime mostrar isso, que ele tem essa preocupação em saber como a sua irmã está, a gente segue com a história. O Tai e o Agumon estão seguindo viagens e estão sendo carregados e eu pensei, ué, será que já vão ser inimigos? Mas não, eles estavam recebendo uma carona de um grupo de Honeymons, que são Digimons que fazem parte da frota exploradora do Aizemon. E muito legal a gente ver que ele está ali se comunicando com o Izzy, e o Izzy informa que boa parte dos dados que haviam sido perdidos já estão sendo recuperados e de uma forma muito satisfatória. Muito legal a gente ver que o Izzy ficou e realmente se empenhou em aprender, em ajudar a coletar aqueles dados. Imagina o tamanho da experiência que o Izzy está agora, tendo em vista que ele está no mundo ali, no mar de informações, no mar de dados. Então, quanto mais informações o Izzy absorve, mais preparo ele vai ter para enfrentar as adversidades que o Digimon vai jogar na frente dele. Muito legal e, velho, mais uma vez eu ressalto aqui quão importante o Koshiro é para essa equipe. Muitas vezes a gente deixa ele um pouquinho de lado, né, porque ele é o famoso nerd do computador, mas o Koshiro sempre foi fundamental e agora mais que nunca, tendo em vista a quantidade de mistérios que a gente tem para resolver, e eu acredito que ele vai ser uma peça central, uma peça-chave na temporada daqui para frente. O Tai está conversando com o Izzy quando de repente um forte vento os atinge. Aparece então um olho no céu e começa a puxar o Tai e o Agumon. Esse olho é semelhante aos olhos que estão no Algomon, lá no começo da temporada. Eles então são sugados e jogados em um determinado local, que parece ser um mundo todo ambientado e trabalhado para fortalecer e enaltecer ali as habilidades de algum Digimon, que não é um Digimon de luz, um Digimon bondoso. Isso porque a gente consegue ver que o local é todo sombrio, com alguns escombros e alguns, como eu posso dizer, ramificações, como se fossem galhos, né? E aí, do nada, surgem alguns Algomons.
Esses Agumons começam a desejar boa tarde e logo evoluem. Eles começam a falar o que é algo surpreendente. A gente não está muito acostumado com Agumons tão falantes. Me lembrou bastante os episódios de Digimon Tamers, né, que é uma pegada mais sombria. E aí, beleza. Nesse ponto eu já falei, cara, esse episódio vai ser legal. Um dos Agumons, inclusive, atinge uma forma mais elevada de Agumon e começa um diálogo deixando bem claro que conhece aqueles dois. O Agumon começa a falar com o Tai, dizendo que já o conhece, que sabe que ele é a criança Digi escolhida parceira do Agumon, e fala também a respeito do Agumon, fala do brasão do Tai, que é o brasão da coragem, e a gente vê aquele diálogo e vai ficando tenso, porque a trilha sonora vai ficando mais alta, tensa, o Tai perguntando a ele o que ele quer, por que eles estavam por trás daqueles ataques. O Agumon, inclusive, pergunta a eles se eles estão querendo vingança pelos inimigos, né, pelos Agumons que foram derrotados no passado, porque o Tentomon já derrotou alguns, o Agumon também. E aí ele fica naquela estiga, né, o que esse cara quer? Será que esse cara está querendo vingança? Qual é a desse cara? Bom, é aí que vem um diálogo extremamente importante deste episódio, porque o Agumon diz o seguinte: ele diz que ele é uma existência criada para servir, e esse encontro é o desejo do Criador, e então ele começa a atacar. Vocês percebem que ele é a criação feita para atingir um propósito? Neste ponto, acendeu uma luzinha e eu pensei, meu irmão, esse maluco está coletando informações desde o começo da temporada a respeito de tudo o que os Digi escolhidos estão fazendo. Mas por quê, para quê e melhor, para quem? O Agumon então acaba sendo cercado e quando ele consegue se libertar daqueles tentáculos que fecharam sua visão, ele percebe que existem várias versões do Tai. Essas versões acabam sendo tomadas por aquele, eu vou chamar de tentáculos, por aqueles tentáculos, e começam a pedir ajuda para o Agumon. Socorro, me ajuda, Agumon, por favor, me ajuda. E o Agumon vai ficando com aquilo na cabeça, aquela pressão. O Agumon então parte para tentar salvar um dos Tai, e quando ele salva o Tai, aquela versão explode. E aí o Agumon diz que ele tem que achar o Tai verdadeiro, já que a Digivolução acontece através da conexão entre Digi escolhido e Digimon. Bom, ele vai e começa ali a atacar vários, e vai explodindo, ele vai se machucando, vai explodindo, e os Tai pedindo ajuda, pedindo socorro, me ajuda, me socorre, e o Agumon tentando salvar, e a gente vai ficando tenso, vai ficando com aquele nervosismo, até que o Agumon fecha seus olhos e começa a se lembrar das suas aventuras com o Tai. Nós temos um flashback mostrando todos os momentos de bravura do Tai na temporada. Muito legal esse flashback, funcionou muito bem e caiu muito bem neste episódio. E aí a gente viu o Agumon lembrando, né, da bravura e da coragem do Tai em vários momentos, que foi super legal eles terem colocado isso. Gostei muito, mérito aí da direção que trabalhou muito bem. Muita gente vai dizer que esse episódio só foi bem trabalhado porque foi um episódio do Tai, mas isso não é verdade. Tivemos episódios muito bons com outros Digi escolhidos, beleza? Então vamos esquecer essa rixinha e vamos focar no que aconteceu, porque esse episódio foi demais. Agumon então, ainda com os olhos fechados, desperta uma energia extremamente poderosa. Ele começa a emanar aquela energia semelhante à energia que ele atinge quando vai chegar na forma de Wargreymon. Aquele poder do Força Terra, sabe? Começa a rodear ele ali e ele explode, acabando assim com todos os Tai falsos. Ele vai, liberta o Tai, e no momento que ele entra em contato com o Tai, que ele salva o seu parceiro, o brasão do Tai brilha muito mais forte. E aí eu falei, meu irmão, era isso que estava precisando. Então é assim que o Tai vai encontrar o seu brasão. Não que ele já tenha encontrado, né? Porque no final do episódio a gente viu que a seta ainda aponta para ele seguir um caminho. Mas parou de rodar feito louco, né? E aí então os dois estão juntos ali e o Agumon já digivolui para Greymon. Pô, Greymon soltando fogo em todo mundo. Na sequência, sem perder tempo, já digivolui para Metal Greymon. O Metal Greymon começa a soltar o seu giga tiro, começa a atingir ali aqueles Agumons, e aí ele começa a apelar. Tudo que o Tai tem, ele fala, mano, vou abrir a caixa de ferramentas, vou descer a madeira, então usa tudo que tu tem. Aí o Metal Greymon vai e usa o seu canhão. Cara, que canhão maneiro. Sério, eu gosto demais quando o Metal Greymon usa isso. E aí, ele usa aquele canhão e meio que parte assim o terreno ao meio com um raio poderosíssimo. E aí a gente pensa, ah, beleza, vai ser só isso. Não, meus amigos, tinham muitos Agumons. Os Agumons então partem para cima do Metal Greymon, que já liga o time e já digivolui para Wargreymon. E aí, meus amigos, quando o Wargreymon chega,
chama a mamãe, bota a fraldinha, porque o cara é extremamente sem paciência. O Agumon já ativa ali o Força Terra, aquele Força Terra nada ignorante dele que ocupa a tela inteira, lança o Força Terra e acaba com tudo, com o reino, com os Agumons, com qualquer chance de pergunta, acaba com tudo. Ele encerra, pum, acabou com tudo. Muito legal essa sequência de digievolução uma atrás da outra. Eu queria ver isso com os outros Digi escolhidos, inclusive, eles digievoluindo assim de forma rápida para todas as suas formas, né? E aí resta o Agumon, aquele que tinha atingido uma forma superior, e eles começam ali a ter um pequeno diálogo a respeito do que foi que aconteceu. O Agumon então explica que o experimento era para descobrir as ligações dos Digimons com os Digi escolhidos, para ver até onde eles suportariam e o que faria eles atingirem um nível acima, o que faria aquele Digimon, qual seria a pressão necessária para fazer aquele Digimon perder a cabeça e digivoluir. Talvez uma digivolução errada, ou talvez uma digivolução pulasse, né, alguma etapa. Bom, o Agumon coleta esses dados e vai embora. Fica essa dúvida no ar. O Tai então não perde tempo e vai conversar com o Easy para falar a respeito dessa catástrofe e explica que toda essa catástrofe está sendo planejada desde o início, desde os acontecimentos em Tóquio. E aí a gente fica pensando, né, cara, olha quanto tempo esse Digimon, esse ser, teve para produzir, para planejar todo esse seu plano e botá-lo em prática agora. Que loucura, não é mesmo? O Tai pede para o Yamato ter cuidado, pede para os outros também terem cuidado, e eles então, a gente vê que o Digivice do Tai aponta para um caminho que o Tai vai seguir a partir daqui. E aí, meus amigos, quando o episódio vai se encerrar e a gente pensa que tudo acabou, que só vai ficar nisso, a gente está muito enganado, porque surge uma esfera negra, o Agumon chega lá com essas informações, e dentro dessa esfera negra, nós vemos o olho de um Digimon, que a gente não sabe que Digimon é, nem quem é e o porquê. Mas é um olho amarelo, e aí a gente entra no campo das especulações e eu pergunto a vocês. Tudo indica que nós teremos o Omegamon Alter S, não é? No final do anime nós teremos essa versão. Isso porque já foi provado no Digivice, a gente já viu artes dele e tá rolando esse papo aí já desde que surgiu o Blitz Greymon e o Cres Garurumon, que confirmam aí boa parte dessa teoria. Agora eu digo a vocês, imagina se esse Digimon, se ele fosse o Alphamon. É possível, tendo em vista que a Tailmon estava dentro lá do Dark Knightmon. Então imagina que o Alphamon está ali e o Alphamon digievolui totalmente poderosíssimo, um cavaleiro real muito forte, muito, né? E o Omegamon não desse conta de derrotá-lo, então ele digievoluiria para Omegamon Alter S e aí teria poderes equiparados com ele. Tudo bem que essa forma Alter S não é uma forma tecnicamente mais poderosa que o Omegamon clássico que a gente já conhece, mas e se esse Omegamon atingisse a forma do Omegamon branco com asas? Lembra daquele Omegamon lá de Digimon Tri com aquela katana? Imagina se ele atinge essa forma para derrotar o Alphamon, ou mesmo para se equiparar com o Alphamon, enquanto os outros Digi escolhidos na sua forma Mega enfrentam um outro inimigo. Cara, minha cabeça iria explodir se isso acontecesse. Essa é uma teoria que eu estou criando aqui no canal. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que isso seria possível, talvez? Qual a teoria de vocês? Que Digimon é aquele? Qual seria o final ideal? Cara, muitas questões, muitos questionamentos, muitas perguntas, muitas dúvidas surgiram com este episódio e eu fiquei extremamente hypado. O hype que eu havia perdido na metade do anime voltou agora com muita força e eu tô super empolgado para ver o que vai acontecer na semana que vem, já que o episódio da semana que vem vai ser um episódio focado na Kari, né? Na Kari e nas Digitamas. Então eu quero saber como é que ela vai chegar naquele ponto, qual vai ser a ideia. E a gente viu que no final da prévia o Digivice da Kari começa a brilhar muito forte e talvez nós tenhamos a nossa diva em campo. E vocês sabem de que eu tô falando, não é da cachorra, beleza? Gente, gostei demais desse episódio, trilha sonora, enredo, animação, tudo. Eu achei um episódio perfeito, gostei mesmo, mas eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esquece de mandar esse vídeo para um amigo que você sabe que gosta de Digimon, apresenta o canal para os seus amigos, manda naquele grupo de WhatsApp, naquele grupo de Facebook e não se esquece de se inscrever, confere-se para ver se você está inscrito aqui, tá bom? Deixa a sua opinião e é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui e já sabe, né? Abraça seu Digimon, bota o seu Digivice no bolso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!